Ei, gente, sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista, idealizadora da Curia Lua, que é esse canal aqui no YouTube e também uma página no Instagram. E eu costumo vir aqui fazer tiragens de tarô coletivas, né, com algum tema. Geralmente o tema é uma orientação para o momento atual, um esclarecimento para o momento atual aí de vocês. E aí eu trago mais de uma opção para escolher, né, para ser escolhida. E vocês podem aí aproveitar, ouvir o recado que o tarô, né, o mistério do tarô tem para trazer, a espiritualidade, o universo tem para comunicar aí para vocês, tá bom? Então eu trouxe duas opções hoje. A primeira opção é a rosa vermelha e a segunda opção é a pedra pirita. Então, você pode intuir, escolher uma das duas opções, ou ouvir o vídeo todo, mas é legal intuir uma das duas que melhor vai orientar, trazer um recado aí para o seu momento, tá bom? Então, opção de número 1, a rosa, opção de número 2, pirita, tá bem? Para a rosa, eu trouxe o Santa Morte Tarot. E para a pirita, eu trouxe esse mini tarô. Ele chama Linistrider, Caminho entre Dois Mundos. Eu sempre coloco o nome na descrição do vídeo, então o nome dos decks vão estar lá, tanto do Santa Morte Tarot quanto desse mini tarô. E como orientação ao conselho, o oráculo do pão, né, trazendo um recadinho aí no final de cada tiragem. Então vamos lá para o momento atual. Quem escolheu a primeira opção, que é a rosa vermelha? Vamos lá. Tirar 3 cartinhas de arcanos maiores e 3 de arcanos menores. Está ligado aqui. Tá ligado. O imperador, o hierofante, a justiça. Muito bem. Agora, como complemento para o imperador, vamos ver. 7 de copas. Para o hierofante, 10 de paus. E para a carta da justiça, cavaleiro de copas. Muito bem. Bom, o que eu vejo aqui desse momento atual, né? O imperador com 7 de copas, ele vem trazendo um momento aí para você de uma oportunidade de você se empoderar, no sentido de tomar as rédeas da própria vida. O imperador, ele tem um significado muito importante no sentido de poder gerir, de poder organizar, de poder imperar. Se a gente for pensar no significado de um imperador, né, principalmente antigamente, ele tinha um poder social muito forte, assim, de liderança, de domínio, de direcionamento. Então aqui é como se esse arquétipo ele fosse ser incorporado por você nesse momento, entende? E aí pode ser esse imperador sendo uma parte sua, né, sendo você homem ou mulher, que se vê diante de um momento onde é necessário tomar decisões, onde é necessário sentar no próprio trono, né, entre aspas, da sua própria vida e organizar e fazer e acontecer, né? O imperador numa posição favorável, ele refuta uma posição de submissão ou uma posição de superioridade e arrogância. Ele simplesmente se empodera, se arroga de si mesmo, sabe? Sabe o seu lugar. Então ele não precisa estar nem por baixo, digamos assim, nem por cima. Ele sabe muito bem, né?
Então, a gente pode estar falando aqui desse arquétipo sendo desenvolvido por você nesse momento, né? Ou mesmo uma influência da espiritualidade, né? Para quem tem essa tendência a compreender melhor ou a desenvolver melhor essa ligação com guias, né? Com entidades que podem estar te auxiliando nesse momento, né? Agindo de uma maneira mais firme na sua vida, mais direta, mais influente, né? Com essa carta aqui do imperador. Então a gente tem essa possibilidade aí também. Pensando que a influência também dessa entidade, desse guia de proteção, né, só de proteção, mas de orientação, é um canal e um veículo para você desenvolver também aí o imperador na sua vida. Esse lugar de autonomia, esse lugar de se gerir, né? E aí vem o 7 de copas. E aqui eu vejo um momento também de possibilidades sendo ofertadas para você, né? O 7 de copas, ele tem uma perspectiva dele que não é muito favorável, que é de ilusões, mas aqui o recado é: não necessariamente existem ilusões nesse momento. De fato, está sendo ofertado para você possibilidades de realização emocional, possibilidades de você escolher algo positivo para você, entende? Então, a gente tem aqui o seguinte: você, enquanto esse lugar do arquétipo do imperador, diante de algumas possibilidades, diante de alguma escolha, sabendo escolher, né, sem se iludir, digamos assim, ou essas oportunidades e possibilidades sendo trazidas pela espiritualidade mesmo. Porque o 7 de copas também fala desse lugar, né? É um lugar onde eu, após o 6 de copas, se a gente for pensar numa perspectiva de meditação, de introspecção, eu olho para o alto e peço realmente recursos, auxílio. E aí vem o 7 de copas ofertando, né, algumas possibilidades. Tá bem? E aí, né, como na sequência, né, a gente tem também na sua energia aqui o Hierofante, né, com 10 de paus. O Hierofante aqui também vem com um arquétipo no sentido de, de você num lugar conectado também com a espiritualidade, sabe? De você num lugar de ter conhecimento também a ser passado, tanto de receber conhecimento e orientação de um canal, de uma via espiritual. Aqui a gente pode falar também de um sacerdote te dando uma orientação, um conselho, ou mesmo você sendo essa figura central na sua vida e buscando se conectar mais com a espiritualidade e compreendendo um lugar importante, um papel importante que você tem de passar informações também, né? De estar numa posição de não só liderar, mas também de conduzir as pessoas, de informar as pessoas de acordo com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, sabe? Então, assim, aqui é uma postura ativa de conexão e de capacidade de expor o seu conhecimento, sabe? E com o 10 de paus, é interessante, assim, aqui a gente pode pensar no 10 de paus como uma sobrecarga, né? Uma sobrecarga energética, um cansaço, um acúmulo. É como se você estivesse absorvendo ao longo do tempo
tanta experiência, tanta informação, que uma saída para esse desgaste é você assumir mais esse lugar e essa postura do hierofante, compreendendo parcerias importantes, compreendendo lugares importantes que você tem de fala, de poder receber, canalizar e expressar, certo? Então, aqui a gente tem também um, um boom energético, né? Que foi aí absorvido para ser manifestado agora, e também uma finalização de uma sobrecarga. Ou seja, a partir do momento que você sabe como canalizar essa energia, essa sobrecarga, esse excesso, ele não é mais presente, não é mais necessário, tá bem? Então, eu sinto que aqui são pessoas que estão passando por um momento importante de virada, né, de compreensão do próprio poder, de uma chamada para autorresponsabilidade, para a responsabilidade, né, do seu lugar, seu lugar no mundo, sabe? Fazer da sua vida um, algo com sentido importante, percebe? Que as informações e as escolhas e a energia está sendo direcionada a você, sabe? E aí a gente tem a carta da justiça com o cavaleiro de copas. Então tem um ajuste sendo realizado na sua vida, principalmente também em relação ao seu campo emocional. O cavaleiro de copas aqui me diz também da chegada de uma novidade, de uma oportunidade que vai trazer uma realização emocional, uma proposta de uma realização emocional, e isso é fruto de uma justiça divina, de um ajuste na sua energia. Vai te demandar também colocar algumas regras, colocar alguns ajustes, sei lá, pode ser na sua rotina, pode ser nas relações que você estabelecia, que você tem estabelecido e agora vai te demandar outras coisas, né? Outra postura, outro investimento. Então, o que eu vejo aqui é um momento de muito ajuste, um momento de cortes, é um momento de você recebendo, chegando até você alguma alguma boa nova, sabe? Tem muito essa palavra assim, que traz aí uma que contempla o seu emocional, né? Então assim, é você se preparando para receber e também para de repente se encaminhar a algo. O cavaleiro aqui também diz de um ajuste desse lugar seu de levar adiante essa boa nova, de levar adiante, e a gente pode pensar aqui em conhecimento, em exemplo, levar adiante uma condição amorosa também, o cavaleiro de copas ele pega nesse ponto. Então, aqui está um momento muito positivo, assim, muito forte. Eu sinto que é um momento muito forte, assim, que você está sendo visto ou vista, que a espiritualidade de fato tem agido, né? E o universo, a gente pode falar também dessa forma, tem aí correspondido a partir do momento em que você se abre para assumir um lugar, para estar presente na sua vida, certo? E vamos para a orientação, o conselho com o oráculo do pão. Perdão, que linda.
Aceitar a si mesmo e ao outro como somos é perdoar. Não se prender a mágoas é perdoar. Desligar-se do rancor é perdoar. Compreender os seus próprios erros e os do outro é perdoar. Perdão é cura para todas as dores. Perdão é nos libertar do que nos impede de viver em paz. Então, é como se esse recado, né, essa mensagem do perdão viesse contemplar esse momento agora que você está passando. Provavelmente de transformações também, de fazer escolhas, de se sentir também contemplado de alguma forma pela espiritualidade. E aqui vem o perdão como um conselho, uma orientação generosa do oráculo do pão para vocês aí, tá bem? Bom, é isso. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. E vamos para a opção número 2. A opção número 2, que é da pedra pirita. Certo? Vou pegar aqui esse mini deck, esse mini tarô, e vamos ver o que vem para esse momento atual. O imperador invertido. O mundo. Ai, eu acho que eu tenho que tentar. O mundo. E a estrela. Vou tomar uma aguinha. Complemento. Vamos lá. Complemento para o imperador que está invertido. Vamos lá ver. 3 de ouros. Carta do mundo. Deixa eu ver. 7 de paus. E a carta da estrela. 3 de paus. E veio 2 de paus junto. Tudo bem, vou considerar, né? Tudo bem. No fundo do deck tem o 8 de copas. Vai ser importante para a gente pensar sobre isso, ok? Depois. Ok. Bom, vamos lá. O imperador invertido com 3 de ouros. O imperador também veio na primeira opção, mas aqui a gente tem uma outra perspectiva, né? Ele está invertido. O imperador, ele vem trazendo um movimento de arquetípico na sua vida, de você tendo condições de gerir a sua própria vida, de organizar, de autonomia. Ele entra num lugar onde você começa a perceber que você é responsável pela sua vida, assim no sentido de ver isso como um poder e como um poder positivo, né? Se eu sou responsável pela minha vida, então eu posso fazer o que for melhor, né, para mim. Eu posso tomar decisões, eu posso organizar a minha própria vida, minha rotina, eu posso buscar coisas que me fazem bem, né? E aí esse poder, posso colocar limite no outro, né? Posso colocar um limite no que me faz mal. Tudo isso, essa liberdade, a gente pode entender como uma bênção ou como uma coisa assim um pouco difícil. Mas não é para ser tão difícil o imperador, não, sabe? Ele é para trazer um entendimento de centramento, assim, de um lugar ocupado por você
que é seu de direito, né? Então, esse lugar do imperador, ele, às vezes, a gente consegue desenvolver ele mais naturalmente ao longo da vida, certo? Porque eu tenho uma autoestima legal, porque eu recebi uma orientação boa, bacana, assim, de que eu tenho meu lugar no mundo, que eu posso conquistar as coisas que eu quero, que eu também tenho a minha independência, a minha autonomia, eu tenho as minhas responsabilidades, eu não vou ficar dependendo do outro. E aí, esse imperador invertido, ele traz umas questões desse arquétipo que pode ser quando a gente entra num lugar, às vezes, de submissão, né, em relação ao outro, ou seja, eu deixo que o outro decida por mim, o outro faça por mim, o outro diga sobre mim o que ele quer dizer, né? Deixo a minha vida aí, né, assim, do jeito que for. Ou é quando eu assumo uma postura sem perceber, assim, é, de uma certa arrogância, no sentido de eu acho que eu preciso defender tanto e tão fortemente, preciso tanto controlar tudo que eu começo a agir sobre o outro de uma maneira um pouco além do limite do outro, né? Assim, então, ele pode entrar, esse imperador ele pode entrar nesses dois polos. Ele invertido aqui, resolvi até falar um pouco mais sobre ele. Pode ser que você esteja tenha vivido um pouco esse lugar do imperador, ou esteja se vendo, né, ou num lugar de menos, né, de submissão, ou num lugar de, de excesso de controle. Né? E aí, olha que interessante, né, ele vem com o 3 de ouros. O 3 de ouros, ele é uma carta que fala muito de colaboração, de trabalhos em grupo, de você estar associado a pessoas que colaboram, que trabalham junto a você, que dividem ali uma responsabilidade, um trabalho, um dia a dia, um estudo. E aí, o que eu vejo é talvez você numa certa dificuldade, um receio desse lugar, né? Desse lugar te colocar, desse lugar de interação com o outro, te colocar ou numa sensação de estar submisso ou de achar que você precisa chegar já lutando demais por um lugar, por uma posição. Então, vem isso na sua energia, né? E aí fica aqui essa reflexão, assim. Às vezes o imperador, esse arquétipo não está muito bem configurado na gente, digamos assim, alinhado, justamente por a gente não ter vivido esse senso de centramento, de merecimento, de autoestima ajustado, né? Assim, não ter tido recurso para que isso fosse desenvolvido. Ao longo da vida, talvez aí você vá se ver nesse lugar de aprender a colocar um limite, ou de aprender a afrouxar também quando for necessário, né? Sabendo que o seu lugar já está ali, né? Sabendo ocupar um lugar também que seja justo para você, entende? Então, vem aqui essa configuração na sua energia, tá bom? Ao mesmo tempo, a gente tem a carta do mundo, achei ela linda, tampar aqui a situação aqui da frente exposta. A carta do mundo, ela vem trazendo também para sua energia uma integração, uma é aquele momento aonde algo foi cumprido, algo vai ser compreendido, algo vai ser transcendido aí na sua vida. E aqui a carta do mundo também me vem muito no sentido de expansão de consciência, como se você tivesse concluído um grande ciclo
e agora você fosse vivenciar experiências, a vida, né, de uma maneira mais amadurecida. Você cumpriu, né, com o ciclo e agora você consegue se ver mais completo em algum aspecto aí que vai te deixar se sentindo melhor, assim. É interessante porque veio o mundo justamente com o sete de paus. E o sete de paus, ele é uma carta que fala de você lutando para conseguir se defender ou conseguir um lugar. Veio muito isso. Aqui a carta do mundo com sete de paus é como se fosse você entendendo que um grande ciclo aí de luta está se encerrando. Você já aprendeu a medida de colocar um limite, de colocar uma energia para se defender, para bloquear ou para ir adiante, porque o mundo ele traz essa sensação de integração e de libertação também de alguma forma. É uma libertação a partir de uma expansão da sua consciência, da sua percepção. Não começa a enxergar coisas que antes eu não enxergava, formas de me defender, formas de me proteger. E talvez aqui o que eu sinto é que não vai ser tão necessário mais que isso seja tão desgastante. Você já sabe o limite. Vem esse recado, inclusive, provavelmente para o imperador invertido com o três de ouros. Né? É um recado de que nas interações você já tem condições aí de viver com a sua verdade, no seu lugar, no seu limite, entende? Tá bem interessante assim esse processo aí que você pode estar vivendo. E como consequência, né, e também agindo na sua energia ao mesmo tempo, a gente tem aqui a carta da estrela, né? A estrela aqui para mim, ela vem dizendo de uma intervenção da espiritualidade muito positiva na sua vida. Assim, é como se fosse a espiritualidade como um guia, uma estrela guia mesmo no seu caminho. Você tendo a oportunidade de receber bênçãos, cura, no seu caminho. E aqui, como veio com três de paus, a gente pode pensar nessa carta da estrela e na espiritualidade te conduzindo para um futuro, né, de transformação, de colocar em prática projetos, em colocar em prática os seus desejos, o que tem te esperando ali logo à frente. O três de paus é quando você já teve um início, você já fez escolhas, né? Ou está prestes a fazer, tem aqui o dois de paus também. E esse coelhinho, ele tem o mundo nas mãos, né? Então é quando você se lança mesmo para o mundo, em direção ao futuro, em direção a realizações, né? E aqui, muito amparado e muito conduzido pela espiritualidade, né? A carta da estrela te trazendo fé, te trazendo renovação também nesse caminho que você pretende seguir ou que vai abrir para você. É a espiritualidade te chamando para olhar para as frente, para o futuro, para as possibilidades que tem, né, na vida, possibilidades positivas de realização, certo? Então, assim, vejo um período muito bacana, muito interessante de você se integrando, né, integrando aprendizados e seguindo adiante aí nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus objetivos de vida, né? Porque a sua vida é muito importante. A espiritualidade às vezes vem trazendo esse recado, tá bem? E a orientação, o conselho, oráculo do pão, vamos lá. Confiança.
Saber quem você é e conhecer a fundo o seu potencial é confiar. Enxergar em cada problema uma solução e em cada dificuldade uma possibilidade é confiar. Descobrir o melhor em cada pessoa e em si mesmo é confiar. Confiança é dar o primeiro passo. Confiança é continuar. Que lindo! Então é isso. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma por aí. Eu deixo na descrição do vídeo a minutagem, o nome dos decks, tarô e oráculo. Se você sentir de compartilhar esse vídeo, de curtir, de se inscrever aqui, é ótimo, porque esse vídeo chega a mais pessoas, tá bem? Então é isso. Até a próxima. Até mais. Beijo.